Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Pague Menos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.paguemenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.paguemenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Pague Menos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Jonas Marques, CEO, e o Sr. Luiz Novais, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jonas, pode prosseguir. Muito bom dia, dia 2 de março de 2026, 10 horas da manhã. É com muito prazer que a gente traz esse call super importante dos nossos resultados de 2025. Mas antes de mais nada, não poderíamos deixar passar que nós somos uma empresa que preza muito pela vida humana. Afinal, nós estamos num segmento de saúde. Os acontecimentos mundiais têm nos deixado um pouco tristes. Eu não posso dizer que não, né, por ter tido uma história que trabalhei com pacientes que estavam em tratamento de câncer há 6 anos e tudo que eles queriam era um dia a mais de vida. Então, a nossa solidariedade para toda essa confusão que está aí fora, a gente espera que isso passe logo. Não podemos deixar de falar isso, que é que está no nosso coração. Por outro lado, nos perdoem também, porque hoje é dia de felicidade. Nós somos Octa, com muito trabalho, e a gente tem vários resultados para mostrar para vocês. Mas para não fugir da nossa tradição, eu queria mandar um abraço enorme para os 27 mil colaboradores que fazem parte da Pague Menos e para suas famílias. Aproveito para mandar um grande abraço para o Matheus, para a Mariana, para a Margarete, para a minha família, que tanto me apoia, tanto nos apoia, né? Novais, para a Edna, para os seus filhos, tanto nos apoia nessa missão. Também para os nossos mais de 22 milhões de clientes que nós temos, para todos os nossos investidores, para todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Pessoal, trabalho duro. Foram 12 meses que ficarão para a história. Por quê? Porque os resultados, nós vamos direto aos resultados e vamos mostrar aqui como que a gente acabou o ano. Vamos lá. Excelente. Bom dia, pessoal. Bom, como o Jonas já antecipou, a gente fechou o resultado de 2025 com chave de ouro. Então, o quarto trimestre veio a coroar todo o trabalho e dedicação do nosso time. A gente está muito contente em compartilhar com vocês e retribuir toda a confiança dos nossos investidores e do mercado em geral em relação a Pague Menos. Então, já começando a apresentação na página 8, página 8, exato. Isso. Então, na página 8 já temos aqui... Você vai repassar os indicadores? Volta lá para o início. Vamos lá para a primeira página. É isso que eu queria falar. A nossa aceleração de resultados. Então, nesse primeiro chart, que eu gostaria de destacar é um same-store sales extremamente alto, de 18,6%. Novais, é a primeira vez que a gente fica na mesma sala. Fala a verdade, você pensou que você já ia para a tua apresentação? De jeito nenhum. Pessoal, crescimento de mesmas lojas, nós fechamos no quarto tri com 18,6%. Para aqueles que perguntavam, desde o quarto trimestre de 2025, vocês acham que vão manter esse crescimento nos próximos trimestres? Essa é a resposta. Já são 5 trimestres consecutivos que a gente entrega acima de 17.
No caso do quarto trimestre de 2025, 18,6%. E eu posso dizer para vocês, colocando um pouco mais de cor nesse resultado, a gente melhorou muito a execução, o look and feel da loja, o treinamento. A gente recebe esse cliente com muita energia. A mesma energia que vocês estão vendo nesse call é que é transmitida pelos nossos colaboradores no dia a dia dentro da loja. Isso é super importante. Como nós não abrimos muitas lojas, a gente resolveu, desde o começo desse desafio, né, Novaes? A gente resolveu melhorar o retorno sobre o ativo que a gente já tinha. Então, entregue, somos Octa. O market share, nós chegamos praticamente a 7%. E os números mostram que a gente tem um crescimento, como o Novaes vai mostrar, em todas as regiões, assumindo a liderança aí absoluta no Norte e Nordeste, que é a nossa casa. Se a gente olha em termos de clientes ativos, eu queria chamar a atenção que nós, no primeiro trimestre de 2024, no início dessa aceleração, nós tínhamos aí 20,9 milhões de clientes. Nós fechamos o quarto TRI de 2025 com 22,2 milhões de clientes, aos quais a gente agradece muito, realmente muito pela confiança. A margem EBITDA, 5,6%. Ou seja, a LTM, ela vem realmente crescendo de forma consistente e nós entregamos o que havíamos prometido às senhoras e os senhores. Se a gente vai ver em valores, 905 milhões. No próximo chat vocês vão ver. Não esqueça esse número. Por quê? Porque nós dobramos o EBITDA nos últimos 2 anos. E o lucro líquido, last 12 months, nós temos 285 milhões. Se a gente não tivesse tido a aceleração da despesa financeira, que vocês sabem disso melhor do que a gente já teria entregue mais de 500 milhões de lucro líquido já em 2000, mais de 400 milhões, desculpa, no ano de 2025. Vamos para a próxima. Vamos ver um pouco mais de qualidade desse resultado quando a gente vai para os KPIs operacionais. A venda média por loja. A gente está falando para vocês todos os trimestres que a gente tem acelerado essa venda média por loja. Agora nós já chegamos a 855 mil reais por loja, por mês. E dizer a vocês que nós já passamos o comparativo da Abrafarma. Ou seja, a gente já fatura mais do que a Abrafarma e nós estamos aí em busca, não vou dizer para você, porque você já pensou, para fechar o gap aí com o líder, não é, Novaes? Vamos nessa. Canal digital já responde por 21% das nossas vendas. A gente tem crescido aí, no mínimo, nos últimos 4 trimestres no ano, 55% a nossa venda nos canais digitais. Agora, o mais importante, a gente não perde margem. Anote aí, né? A gente diminuiu a perda de margem que a gente tinha em relação à loja física pela metade. Então, é uma venda que também traz rentabilidade. PME em queda, e eu vou direto para a perda com estoques. Pessoal, vocês não vão ver isso em outras redes, em outros players do mercado. Uma redução de 27% nas perdas. Aí todo mundo pergunta, como é que vocês conseguem crescer mantendo a margem ou até ampliando? Porque a gente entende que perda deveria ser combatida. E a perda ela vem também da redução dos estoques. A gente tem reduzido os estoques improdutivos, né? Então, muito bom aí os KPIs operacionais. Vamos para os KPIs financeiros. A gente tem aí o que eu tinha dito para vocês, a gente cresceu 1,9 vezes o EBITDA, atingindo 905. Eu gosto muito que o número 9 ele é meu número de sorte. Ele vai mudar no próximo ano, não é guidance, eu não posso falar, mas 905 entregue. Com um fluxo de caixa livre em crescimento aí, 3 vezes, 300% versus 2023, com um ROIC positivo. E o endividamento, que alguma vez, nos últimos 5 anos, já foi de 4,6, nós reduzimos para 2. Vamos para o próximo chat. É o último que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de passar a palavra para o Novaes. A percepção, que percepção, na verdade, é realidade. Essa é a opinião dos principais stakeholders. Quando a gente vai para a nota do cliente oculto, nós vemos realmente um crescimento. O nosso atendimento melhorou. A gente visita a loja com o cliente oculto, nós visitamos todo o nosso universo de 1.700 lojas e algumas delas são visitadas mais de uma vez por trimestre. A gente realmente leva isso muito a sério. Com relação aos colaboradores, hoje nós recebemos uma notícia muito boa, mas que eu não posso falar totalmente, da GPTW, que nós estamos aí, entramos no ranking, fomos qualificados, né? Os fornecedores, Pesquisa Advantage, você sabe da seriedade da Pesquisa Advantage, em 2023, nós estávamos em 19ª colocação e hoje nós estamos em 3ª colocação. Aguarde aí, em 2026 vai vir uma nota ainda melhor, nós estamos trabalhando para isso. E os investidores, a nota do programa de RI chegando aí a 9,1, também em evolução nos últimos 2 anos. Isso aí nos traz muito orgulho, né, Novaes? Muito. Podemos ir em frente na apresentação.
para que a gente possa trazer um pouco mais. Você vai levantar ou você vai ficar sentado? Eu vou ficar sentado. Então eu vou sentar também e vou apreciar esses números que você está trazendo, Novaes. Senão eu não enxergo minhas anotações. É com você. Bom, de novo então, pessoal, agora sim, quase atropelei o Jonas na primeira parte da apresentação, então mas na aqui é página... ao vivo, não vai? Exato. Tem um monte de empresa, eu não queria falar dos outros, mas tem um monte de empresa, o cara tem um script, vai ler. Aqui a gente vai e joga o coração e a energia para quem está nos assistindo, não é? É isso aí. Bora lá, então, na página 8, mais detalhes sobre receita. Então, a gente terminou o trimestre com quase 20% de crescimento, comparando o quarto TRI com o quarto TRI de 2024. A gente acelera em relação aos 3 primeiros trimestres do ano, que a gente já estava num patamar super alto de crescimento, 17% aproximadamente. Então, no final do ano, a gente entregou quase 20% de crescimento. No ano, a gente terminou com 18,3% de crescimento em relação ao ano de 24, com same-store sales de 18,3%. Gigantesco, 5 vezes a inflação. E uma venda média de R$ 855 mil. A gente cresceu quase 40% a venda média por loja nos últimos 2 anos. Então, aqui muito foco nas categorias core da companhia, né? Marca e genérico, são aquelas que estão alavancando o crescimento da companhia, focada no cliente de cuidado contínuo, que é a nossa estratégia que a gente vem comunicando desde 2024. E também muita melhoria em execução de loja, atividade comercial e os nossos canais digitais também melhorando bastante. Com isso, só um exemplo, no ano passado a gente cresceu 24% no momento da Black Friday. Na próxima página, como consequência de tudo isso, market share, a gente está no 9º. Aqui já eu nem sei como falar 9º. O 8º era octo, aqui 9º nem sei como é. A gente vai pesquisar e traz, porque a gente vai ser 10, então vamos olhar para o 9. A gente está a 9 trimestres consecutivos de ampliação de market share. A gente atingiu quase 7%, 6,9%, recorde para a gente, um crescimento de 49 bips no Brasil como um todo, destaque para a região Nordeste, com 159 bips de crescimento, e a região Norte com 133 bips de crescimento. É muita coisa, considerando também que a PagMenos não está inaugurando um número relevante de lojas, então esse crescimento aqui é puramente crescimento de mesmas lojas. E do lado direito a evolução, então a gente está a 9 trimestres crescendo a nossa participação de market share. Na próxima página, a gente dá mais detalhes sobre as alavancas que estão ajudando a gente a crescer market share. Então, na primeira coluna, a gente tem o crescimento do mercado. O mercado cresceu, então, 11,3%, composto por 5,1% de lojas novas e 6,7% de preço médio, e só 1,2% de volume. Olhando na segunda coluna, que é a PagMenos e Extra Farma juntas, a gente cresce 18,8%, muito acima do mercado como um todo, composto por 1,3% de lojas novas, 6,7% de preço, exatamente o mesmo que o mercado, mas 11,3% de volume. A gente cresce 10 vezes mais volume em relação ao mercado como um todo. E nenhum outro peer cresce de forma relevante volume, ou seja, a gente está ganhando participação em volume em comparação com todos os demais players. E aqui, Novaes, eu tenho um comentário. Pessoal, se vocês estão pensando, o GLP-1 é importante, lembrem-se que o GLP-1 ele é baixo em volume e alto em valor. Quando a gente exclui o GLP-1 aqui, a gente continua com um crescimento que é 11 vezes maior do que, por exemplo, as outras redes comparadas, o mercado comparável. Então, o nosso crescimento por volume ele é muito forte, e ele não vem de hoje. Já são 5 trimestres consecutivos que a gente tem um crescimento de 11% ou de 12% só em volume. Isso aí. Então, o momento para PagMenos é muito favorável. A gente cresce muito acima do que todos os demais competidores. Então, a gente está bastante contente com essa performance. Na página 11, agora falando de lucro bruto e margem bruta, a gente, então, terminou o quarto trimestre com 29,4%, uma pequena redução em relação ao ano passado, principalmente aqui por um efeito não caixa, que é o ajuste a valor presente, que teve uma pressão negativa de 30 bips no trimestre. E a gente termina o ano no mesmo patamar de margem do ano de 2024, o que é muito positivo, porque a gente cresce quase 20% sem perder margem, mantendo a mesma margem do ano de 2024. Então, na composição de margem, a gente tem pressões aqui, por exemplo, medicamentos de marca, GLP-1, que tem margens menores, eles pressionam um pouquinho a margem total da companhia, mas a gente consegue neutralizar esse efeito com melhores condições comerciais, melhorando o índice de perdas e algumas eficiências tributárias adicionais também. Então, excelente notícia na nossa visão de manter a margem com esse nível de crescimento de quase 20% da venda.
Na próxima página, as nossas despesas operacionais, a gente está com uma trajetória muito forte de diluição, ao mesmo tempo que a gente está investindo em a manutenção da companhia, investindo um pouco mais em marketing, em ações de CRM, ou seja, a gente está fazendo investimentos estruturantes, mas mesmo assim a gente tem uma diluição muito forte. A gente dilui 160 bips no quarto TRI em relação ao quarto TRI do ano de 24, e a gente dilui 100 bips em relação ao ano de 24, né, o ano fechado de 25 versus 24. E, bom, aqui investimentos, como eu já disse, em funcionário de loja, por exemplo, para ter uma venda assistida para o nosso cliente de cuidado contínuo mais adequada, mais demandas de PBM. A gente também tem um crescimento relevante na nossa venda de farmácia popular, que requer um tempo, uma dedicação dos nossos funcionários de loja um pouco maior. Então, a gente, mesmo com esses investimentos todos, a gente consegue diluir de forma bastante relevante as nossas despesas como um todo. Como consequência disso, na próxima página, o EBITDA, resultado de uma venda, de um crescimento de venda bastante robusto, manutenção de margem bruta, como a gente viu aqui, e diluição muito forte de despesas. Esse número é lindo, né, Novaes? Olha, o principal número, a gente brigou por isso até final do ano, não é verdade? É verdade, foi com emoção. EBITDA... Eu gosto mais do arredondamento, que mostra 905 lá na primeira página. Exatamente. Né? Pela regra, nós estamos corretos, né, Novaes? Fala de novo do EBITDA, não passa esse chart, não. A gente cresceu 52,6% do EBITDA, quarto TRI contra quarto TRI de 24. A gente saiu de 164 milhões para 250. E a gente cresce no ano fechado 44% em relação ao ano de 24. Então, a gente sai de 628 para 904,7. 905, praticamente, né? Novaes, a gente não pode dar guidance, né? Falar do futuro de jeito nenhum, né? Não pode. Não então pode. Tá bom, eu vou ficar quieto. Do lado direito, a gente tem o nosso gráfico de evolução, também é um gráfico bem bonito. A gente sai lá do patamar de 4%, que era o momento que a gente também estava integrando a Extra Farma, com 5,6% de crescimento. É recorde para a gente esse nível de margem EBITDA para o ano. Na próxima página, lucro líquido, outra excelente notícia para a gente cresce 70% o lucro líquido do trimestre em relação ao quarto TRI de 24. A gente termina o ano com uma margem no quarto TRI de 3%, e a gente totaliza o ano com 285 milhões de lucro líquido, como você disse no início. Mesmo com uma despesa financeira próximo de 130 milhões de reais em 2025, maior do que o ano de 24, a gente cresceu bastante o lucro líquido. Se a gente não tivesse o incremento na taxa de juros, entre outras questões do ano de 24, a gente teria entregue um lucro líquido próximo de 400 milhões de reais. E aqui nós temos uma vantagem. Alguém ouviu que o Copom vai reduzir juros? Ouviu. A gente ouviu isso. Então, melhor ficar calado também, né? Não, acho que isso reforça a nossa possibilidade de entregar ainda mais lucros, né? Muito mais lucros no ano que vem, porque como a gente está nessa trajetória de crescimento operacional, com perspectiva de queda de juros e redução de alavancagem, porque a gente também reduziu bastante a nossa proporção de dívida sobre o EBITDA da companhia, perspectivas muito boas de lucro para os próximos períodos. E a disciplina, não, Novaes? Olha, vocês, a gente pode garantir para vocês que desde o dia 1º de janeiro desse ano, a gente não pode falar de números ainda, mas que a nossa obsessão, a nossa dedicação por combater despesa, por combater perda, né? Todos os funcionários, não é uma pessoa, não são duas, a gente criou essa cultura de que nós temos uma responsabilidade muito grande de entregar um lucro líquido cada vez maior. Isso aí. Próxima página, ciclo de caixa. Aqui a gente passou a mostrar o ciclo de caixa normalizado, sem os efeitos das antecipações, também para mostrar que o crescimento de GLP-1, o crescimento de medicamentos de referência no nosso mix de venda, ele sim pressionou um pouquinho o nosso prazo médio de recebimento, que saiu de 28 dias para 32 dias. Então, aqui também tem o efeito do farmácia popular, que a gente cresce bastante nessa categoria de vendas. No prazo médio de pagamento, a parte de baixo do gráfico, a gente reduz 4 dias. Também tem aqui o impacto das categorias, né? Semaglutidas e RX tem um prazo médio de pagamento um pouco mais curto. E o nosso grande avanço em prazo médio de estoques. A gente sai de 112 dias no final do ano passado, no ano de 24, para 103 dias. A gente reduziu 9 dias. Cada dia representa para a gente quase 40 milhões. Então, significa que uma redução na alocação de capital para estoques de quase 400 milhões de reais. Aqui, muito trabalho de redução de itens de baixo giro em estoque de loja. A política de lançamento, a gente também está bem cauteloso e assertivo, e melhoria também na nossa logística, a logística reversa, entre outros elementos. Novaes, eu recebi ligação até de concorrente para entender como é que a gente faz a redução
do estoque improdutivo. Puxa, O que você acha? Caramba, Estamos chamando a atenção, hein? Para quem Que a gente voava totalmente abaixo do radar, né, Domênico? Exatamente. Coisa boa. E na próxima página, como consequência de tudo isso, o nosso endividamento. Aqui também é bastante orgulho a demonstrar que a gente saiu de um patamar de 4,3 vezes dívida líquida EBITDA, né, somando antecipações e demais instrumentos, para 2 vezes. A gente diminuiu, caiu mais do que a metade o nível de endividamento e alavancagem da companhia. Aqui, do lado direito, como principal alavanca, né, para melhorar a nossa dívida líquida, né, a melhoria no fluxo de caixa operacional. Então, a gente entregou no ano de 25 474 milhões de fluxo de caixa operacional, num patamar de 52% de conversão do nosso EBITDA. Então, a gente está no segundo ano consecutivo de geração de caixa operacional bastante forte, o que nos ajuda a manter a dívida, né, como está demonstrado do lado, até reduzir um pouquinho a dívida, e a melhoria operacional também, no caso aqui, melhorando a relação dívida-EBITDA. Novaes, aqui eu tenho uma pergunta. É verdade que a conversão de caixa em EBITDA acima de 52% ou 52%, ela é uma raridade, né, nas empresas comparáveis? Para o setor de varejo, realmente essa é a média. Então, a gente vem conseguindo, mesmo com todos esses investimentos da companhia, né, em temas operacionais, a gente vem conseguindo manter e até superar um pouquinho essa média do setor como um todo de varejo. Então, excelente. É bastante positivo para a gente. Bom, e aí, para terminar, na próxima página, a minha parte, e volta a palavra depois para o Jonas, o ROIC, né, que também é consequência de tudo isso. Então, resultado operacional melhorando de forma bastante forte, as vendas principalmente, diluição de despesas, melhoria na margem operacional como consequência, otimização do capital de giro, que foi o que a gente acabou de olhar. Então, com isso, a gente terminou o ano com um ROIC de 21%. Ele é 9,3 pontos acima do ano de 23, lá como a gente terminou há 2 anos atrás, no quarto trimestre de 23. Então, a evolução muito positiva em retorno sobre o capital empregado. Com isso, eu termino a minha parte e volto para você aqui, Jonas. Excelente, Novaes, super claro. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, para trazer um pouco mais de cor, se você puder colocar aí na tela, o que a gente vem falando para vocês com consistência desde o início. Isso é um caso de pessoas, né? Se você pensar bem, todo o Redoxon, o Tamiflu, todos os produtos, eles são commodities. O nosso cliente ele pode ir na nossa loja, como pode ir na loja do concorrente, né? Então, é um caso de pessoas. Começando pela pessoa principal, quem é o nosso cliente. Toda a nossa tese estratégica, ela está focada em torno do cliente de cuidado contínuo. Ora, o cliente de cuidado contínuo não é só uma questão de produtividade. Por quê? Porque ele vai mais vezes na loja, ele compra mais. É uma questão de humanidade. A gente está falando da síndrome plurimetabólica. É hipertensão, é diabetes, é obesidade. Então, nas nossas mais de quase 1.200 lojas, nós temos 1.700 lojas, das quais 1.200 nós temos nosso Clinic Pharma. Então, a gente acolhe esse cliente. Vamos voltar aqui para entender um pouquinho esse triênio aí de transformações, que eu falo isso desde o dia 4 de janeiro de 2024. Primeiro passo foi o básico bem feito. Aqui foi uma fase de construir o time e de realmente mudar o nosso look and feel nas lojas, treinar as pessoas, contratar as pessoas corretas nos lugares corretos. E uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar claro no ano 2024, pessoal, é sobre a escuta. A escuta, ela é terapêutica. Tá certo? Não é à toa que nós, psicólogos, estamos aí fora ganhando dinheiro e atendendo um monte de paciente. A escuta, ela é terapêutica. É importante a gente escutar as pessoas. E quando você escuta com resolutividade, agora trazendo para o ambiente corporativo, e as pessoas veem o combate à complacência, e que a coisa começa a andar, e ela está falando uma coisa e muda, isso é muito forte. Então, esse engajamento da organização foi feito em 2024. 2025, a gente chamou, desde o início, do ano da consistência. Logo, no final de 2024, a gente já tinha revisto o plano estratégico. 2025, 1º de janeiro, nós implementamos a estratégia no cliente cuidado contínuo e mostramos para vocês que a cada 200 mil pacientes que a gente traz de CCC, eles trazem um incremento muito importante na nossa receita, né? Se a gente for ver o nosso caso básico de 2025, é que a gente ganhou clientes, esses clientes têm um ticket médio mais alto, a gente aumentou as unidades vendidas por cesta,
né? Então, a gente trabalhou o cliente realmente para que ele se sinta abraçado e acolhido. E foi muito importante a criação do nosso escritório de transformação, porque, olha, estratégia, quantas estratégias maravilhosas nós já vimos serem mal sucedidas nas empresas. Por quê? Porque a gente está falando, de novo, do ser humano, da comunicação, da escuta, do engajamento. Não é o que a gente quer, é o que é praticado dia a dia na loja. Então, consistência. Aí estão nossos resultados, julguem os resultados. A gente viu várias análises de vários fundos e foram realmente muito positivas. Por quê? Porque a gente superou todos os consensos. Agora, a gente supera o consenso, pessoal, 365 dias por ano, porque é muito trabalho. Só quem realmente vive no varejo entende. Ano de 2026 é o ano que a gente está chamando de escala. Gostaria de lembrar iniciativas muito fortes e que você não vai encontrar em outros varejos, exceto na apresentação de resultados, que às vezes acontece, né? Mas eu estou falando da telemetria de gente, telemetria de operações. A gente ali, ó, com os KPIs na tela, online, com grupos de pessoas que vieram da loja para a matriz para fazer planos simples de implementação. Então, a gente, muito desses objetivos que a gente conseguiu ultrapassar em 2025 foram fruto exatamente disso. Está na hora de escalar, tá certo? Está na hora de escalar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, um ponto muito importante é a nossa malha logística. Você pode imaginar que depois de 5 trimestres crescendo acima de 17% de same-store sales, de vendas nas mesmas lojas, a gente precisou, e vamos inaugurar agora, próximos 2 meses, o nosso CD da Paraíba, trazendo muito mais força nessa distribuição de produtos, ficando ainda mais eficiente. E também, nós estamos pensando muito no futuro. Nós temos agora o fechamento do nosso projeto, da nossa loja 4.0. Aguardem. Muito em breve, numa capital perto de vocês. Aqui, tipo aqui, perto, né? Vocês vão experienciar como é que a gente vai, como é que a gente imagina o futuro do varejo e o que a gente está trazendo. Nós temos também um plano muito forte de marca própria. E aqui eu não vou dar guidance, né? Mas é bem ambicioso. Vocês vão ver que beleza que a gente está trazendo para o mercado. A gente tem viajado o mundo todo para trazer as melhores novidades para os clientes. E uma coisa importante também nos projetos é pensar no seguinte: a beleza que tem trazido para a humanidade o GLP-1. Eu costumo dizer que o GLP-1 ele é comparável à criação da penicilina em 1928 pelo Alexandre Fleming. Ela mudou a realidade da humanidade. Nós tínhamos uma expectativa média de vida em 1928 de 32 anos. Veja o que aconteceu aí em 100 anos. O do GLP-1 ele é ainda mais forte. Por quê? Porque tem estudos preliminares em redução em pacientes viciados em droga, tem estudos preliminares em alcoólatras, porque ele é o primeiro produto dopaminérgico. Ele age na produção aí do sistema límbico, ele age no sistema límbico tirando a compulsão por doce, a compulsão pela comida. Fique ligado. Quais são as grandes coisas que vão mudar o ano de 2026? Com isso em mente, que o GLP-1 tem essa potência, né? E isso é uma coisa comprovada. Nós somos a rede de acesso, pessoal. Né? As pessoas de classe A já estão tomando aí o GLP-1 e tem outras redes que estão posicionadas nesse paciente. A gente entende, mas chegou a nossa vez. Nós somos a Pague Menos, nós somos líder no Norte e Nordeste. E lá tem a maior quantidade, não só na região Norte e Nordeste, como em outras que a gente atua e que a gente é percebido como atendendo esse paciente de classe média estendida, e nós vamos ser os primeiros procurados para oferecer o similar e o genérico no caso da semaglutida. E nós estamos preparados para isso, trabalhando com nossos fornecedores para a gente acolher esse paciente. Sabe por quê? Porque isso realmente muda a vida. Isso muda a vida. Né? Você perde peso, você melhora os indicadores de diabetes, indicadores de glicemia, você reduz a compulsão, você melhora a autoestima, você trabalha mais, você trabalha melhor. Então, isso aí é muito potente. Fique ligado. Inclusive, eu aproveito aqui para anunciar que nós teremos um evento muito, muito, muito inédito, completamente inédito, no dia 9 de junho. Vocês fiquem ligados que as vagas são limitadas. A gente vai falar um pouco desse novo mundo que está vindo por agora com a criação do GLP-1 e com a extensão das inúmeras pesquisas que vocês verão. Então, 2026, ano da escala, e nós vamos continuar de forma muito consistente, trabalhando diuturnamente para honrar a sua confiança. Eu espero também que você valorize essa nossa autenticidade
e a nossa vulnerabilidade, de se colocar totalmente quando a gente tem conversas com vocês, os nossos calls de resultado, o que está bom, o que não está, o que a gente está fazendo, e a cada trimestre a gente vinha aqui para entregar com maestria esses resultados em nome de 27 mil colaboradores que trabalham realmente muito forte para isso. E agora a gente vai deixar mais da metade do call aí para o Q&A. Por favor, interajam, perguntem. É um prazer estar aqui com vocês. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, Rodrigo, seu microfone está liberado. Bom dia pessoal, Jonas Novaes. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira delas, Jonas, acho que queria engatilhar com esse seu último ponto, né, sobre escalar em 2026. A dúvida aqui, Jonas, é o seguinte: quando você olha todos os projetos estruturantes, né, são vários que vocês estão tocando em paralelo, quais são os que vocês estão mais empolgados nesse momento, né? Ou seja, quais vocês acreditam que tem mais oportunidade? Porque é o que você falou, né? Às vezes o tempo, ele é finito. A gente tenta que ele não seja finito, mas ele é finito. Ou seja, onde você está gastando boa parte da sua energia, né? Dentro dessa dinâmica de escalar. Quais são, de fato, os projetos que mais animam vocês para esse ano? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Jonas, você também mencionou muito sobre o GLP, vocês abriram no relatório 9% da receita. Como é que está essa demanda no início do ano? Os investidores, às vezes, eles ficam um pouco apreensivos, né? Tentando mapear o mês a mês. Vai acelerar, vai desacelerar. Então, se vocês pudessem dividir um pouco alguma mudança no GLP agora no começo do ano, disposição da indústria, né, Jonas? Você fala muito com a indústria em aumentar o supply no Brasil e, eventualmente, quando você acha que o genérico já vem para o mercado. Acho que são pontos que a gente tem ouvido bastante dos investidores. São essas duas. Obrigado, pessoal. Eu vou começar, Gastinho, eu queria te mandar um abraço e agradecer pela pergunta. Eu vou deixar o Novaes iniciar a primeira parte da primeira pergunta, das alavancas, porque isso a gente tem muita disciplina, e eu complemento, depois eu falo da segunda pergunta. Bom dia, Gastim. Obrigado aí pela pergunta. A gente demonstrou no nosso Investor Day no ano passado, mas é importante a gente reforçar, e obrigado pela pergunta para a gente ter essa oportunidade, quais são as principais alavancas para o ano de 2026. A gente tem 9 alavancas, mas eu vou citar algumas delas e a gente pode aprofundar. A mais importante delas é a gente continuar penetrando no cliente de cuidado contínuo. Então, como a gente disse no início, a gente já atingiu 5,8 milhões de clientes com essa característica. A cada 200 mil clientes novos, a gente cresce mais ou menos meio bi o faturamento da companhia e ainda temos oportunidade de continuar penetrando nesse grupo, né, de clientes. E, além disso, a gente está trabalhando muito forte no relançamento da nossa marca própria. O nosso time todo interno da companhia está bastante engajado nessa missão e a gente tem boas perspectivas de marca própria. A gente tem um novo centro de distribuição sendo inaugurado em 2 meses na Paraíba, o que vai nos ajudar muito a melhorar abastecimento e também capturar benefícios fiscais adicionais. A gente também tem um projeto muito forte trabalhando pelo time comercial com a Simon sobre precificação. Então, a gente já está começando a fazer testes em micro-regiões da nova metodologia de precificação e muito em breve a gente começa a rolloutar para o restante do Brasil e a gente tem excelentes perspectivas aqui nesse projeto. O nosso canal digital também, a gente tem feito muita melhoria no ano passado, ele vem crescendo bastante, a gente também está bastante otimista com o canal digital agora para o ano de 2026. Essas são algumas, mas tem outras, Gastim. Troca de bandeira, a gente continua trocando bandeira das lojas Extra Farma para Pague Menos. Então, eu citei algumas, mas são basicamente 9. Aí temos o tema do GLP-1. Eu queria completar, Gastim, essa é a parte racional e profunda do nosso trabalho, né? Eu vou mais para a parte agora emocional e a parte mais ligada a pessoas, né? Quando a gente vê numa companhia um crescimento comprimido, que eu digo, inclusive aproveito para me expressar sobre isso, e está na carta, é que quando a gente pegou e apresenta um resultado tão forte, 2 anos consecutivos, e coroando com um ano como esse, 18,6, vou repetir, de vendas nas mesmas lojas, a gente tem que olhar para o time, né? A gente tem que mudar a constância perceptual do time. As coisas passaram muito rápido. E a coisa mais importante da escala agora é conscientizar que agora nós estamos na Champions League. Então, mudou o jogo, tá? Então, muito importante a gente prestar atenção, continuar prestando atenção na execução. A loja está preparada,
o sortimento, o preço. O varejo ele é uma conjunção de particularidades que você tem que operar ao vivo, né? Então, acho que estou muito focado hoje nessa questão do time, né, de continuar tendo o time de alta performance, ter o time certo no lugar certo e sempre aberto, né, a novas contratações, a trazer gente que traz habilidades e competências que a gente precisa, porque nós não estamos só trabalhando para 2026, nós já estamos em 2030. Né? Em 2031, a companhia vai fazer 50 anos, nós estamos fazendo 45 agora. Então, o nosso foco é em continuar entregando com consistência, né? Óbvio que as alavancas nós não vamos mudar. Essas alavancas foram definidas no plano estratégico, né? Novais elas vêm funcionando de forma muito boa. Vamos para a indústria. A indústria, vocês têm que ficar de olho, né? O que está acontecendo? Hoje nós percebemos, vamos fazer um estudo aí profundo, que tem mais de 300 moléculas sendo pesquisadas em GLP-1. Como eu já trabalhei em outros lugares do mundo, contactei aí com os diversos pesquisadores, percebemos um crescimento no número de centros de pesquisa e de pesquisadores. Por quê? Porque eu estudo fase 2, 3, antes do produto ir para o mercado. E o que a gente está vendo é que a indústria, embora ela já esteja focada na nova geração, ela está trazendo muito mais estoque para o Brasil agora. Por quê? O Brasil ele é hoje o segundo maior mercado de GLP-1 no mundo. E ele tem uma possibilidade de se tornar um mercado tão importante quanto o primeiro lugar, que é os Estados Unidos. Por quê? Porque vai ser o primeiro país do mundo a ter a quebra de patente, que já teve, no caso, da semaglutida. Né? As informações que a gente tem, Gastim, é que esses produtos virão a mercado mais ou menos em julho. Tá? Primeiro vai chegar o similar, depois vem o genérico. E a gente tem trabalhado muito próximo a essas indústrias, inclusive, para conscientizar sobre a importância do preço, tá? A questão do preço. Aí eu vou direto ao ponto, no coração da pergunta que vai surgir depois, veio um pouco embebida aí na sua. O GLP-1, ele teve uma queda em janeiro? Ele não tem uma queda em janeiro. Agora, uma forma de você vender menos é só você não continuar avançando como você vinha, óbvio, né? Então, janeiro, para todo o mercado, não é que ele foi um mês fraco, mas ele foi um mês um pouco menos de crescimento como ele foi nos outros anos. Tá? E uma coisa que também não está nos olhos de vocês é, por exemplo, o Mondiaro. Né? O Mondiaro foi lançado aí de 7,5 de 10, e alguns pacientes, alguns médicos, por estarem felizes com a dose de 2,5, 5, eles veem que marginalmente aumentar a dose para ter um ganho marginal de perda de peso, isso não está acontecendo. Então, você vê realmente a indústria com essa dissonância cognitiva entre eu me foco no sell-in ou eu me foco no sell-out. Como a gente não tem essa escolha, nós somos varejo, a gente tem que ter a melhor oferta pelo melhor preço, no lugar certo para o paciente e atender essa demanda. Agora, uma coisa você pode ter certo, que a demanda ela é crescente e, como eu falei, fiz uma analogia com a penicilina, isso muda a história da humanidade. Então, o que a gente vai ver na minha modesta opinião, é que um GLP-1 que se torna crônico. Né? No final do ano de 2026, a previsão é que nós teremos para vender o Wegovy comprimido. Né? O Wegovy comprimido, ele vai ser para perda de peso? Não, ele vai ser para manutenção. Então, você fez o tratamento, você alcançou o peso ideal e você vai continuar tomando aí a semaglutida, no caso o Wegovy, para a manutenção de peso. Então, tem muita coisa para vir. A gente espera trazer novidades para vocês aí no dia 9 de junho, já fazendo um teaser aí do evento. Nós estamos trabalhando aí com vocês para fazer esse evento e é isso que está acontecendo. Excelente, Jonas Novaes. Super claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. Obrigado, Gastim. A próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, do XP. Por favor, Dani, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas, bom dia, Novaes. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí por mais um resultado, né? Não só esse, todos que vêm vindo. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, em relação à questão da produtividade da loja, né? Assim, é realmente impressionante a evolução que vocês têm tido e com muita consistência, né? A minha pergunta, e aí vocês até comentam no release, que vocês veem espaço para continuar fechando o gap para o líder, né? Então, a minha pergunta é, até onde vocês veem esse espaço, né? Então, assim,
E também em que prazo, né? Vocês já tinham dado um direcionamento aí para a gente, que vocês já chegaram nele, então, assim, o que a gente pode pensar de fato de um patamar que vocês veem como normalizado de uma loja madura, assim, só para a gente entender dentro dos contextos regionais, enfim, de perfil de mix, enfim, acho que seria bacana para a gente entender esse próximo passo aí. E aí, um segundo é olhando um pouco nessa dinâmica de working capital, realmente é bastante positiva essa queda aí de estoque que vocês trouxeram, entender como que a gente pode pensar olhando para frente, né? Assim, tanto do lado do estoque, né? Você tem o GLP-1 que ele de fato ajuda na questão do giro, vocês comentaram até de outras iniciativas mais, vamos dizer, internas, né? Coisas que vocês estão fazendo aí dentro de casa que também tem melhorado. Então, como que a gente pensa nessa linha para frente? E nas outras também acho que seria legal, né? Assim, obviamente o PMR tem a dinâmica do GLP-1, vocês também têm controlado um pouquinho mais parcelamento, farmácia popular até onde pode chegar, então acho que seria legal se vocês pudessem trazer um pouquinho um overview dessas linhas para a gente também construir olhando para frente. Obrigada. Eu vou pegar a primeira e fica tranquilo, não vai, eu não vou prometer nada, porque eu sei que eu não posso. Mas, Dani, obrigado pela tua pergunta e um abraço. Primeira coisa, Dani, é esse bloqueio mental com relação à venda média por loja, ele estava também na nossa cabeça, né? Se você acompanhou e você tem acompanhado os últimos 2 anos, a gente sempre dizia o seguinte, olha, a gente está fechando o gap, quer passar da Abrafarma, mas, no entanto, a gente acha que é difícil a gente focar no líder. Por quê? Porque lá o líder atende lá a classe A gente não tem. A gente acabou com essa síndrome, tá? Por quê? Porque a gente viu, Dani, a potência da telemetria. A gente viu a potência da gente realmente se comportar como varejo. Quem pensa que não dá, por exemplo, para passar aí de 1 milhão, muito em breve, não estou dando guides, que eu não estou falando dentro. Passar de 1 milhão, está equivocado. Sabe por quê? A gente aumentou, dobrou, veja isso, o número de lojas milionárias em 2025. Quer dizer que o número de lojas que vendiam acima de R$1 milhão ou R$1 milhão por mês, ele dobrou. A gente agiu nas lojas bimilionárias, que a gente fala, que são as lojas que vendem de 2 milhões acima. E o número mais potente é que a gente reduziu em 4 vezes o número de lojas que faturavam abaixo de 500 mil. Então, isso para a gente é realmente uma prioridade número 1. A gente tem várias estratégias que não posso revelar para vocês, mas como que a gente pode ativar melhor a região que a gente se encontra, seja ela no centro da cidade, seja ela no shopping, seja ela no bairro. Então, a gente tem estratégias micro, né? Não é legal falar de guerrilha hoje, pelo amor de Deus, mas é realmente um marketing de guerrilha, visitar os stakeholders, os clientes. A gente tem várias estratégias aí para aumentar e vai continuar aumentando. Se você vê, eu te convido a dar uma olhada o que aconteceu nos calls de resultado que a gente vem falando para vocês nos últimos 4, se foca só nos últimos 4 quartos. A gente vai conseguir perseguir e fechar esse gap, sim. A gente pode, porque o segredo está em trabalhar de forma micro. Cada brick é uma história, cada loja é uma história. Por isso, a importância de voltar e ter os melhores gerentes de loja, ter os melhores gerentes regionais, a gente ter a melhor forma de remover os obstáculos e ajudá-los realmente a trazer. Cliente tem, a gente já provou, dá para crescer no número de clientes, dá para crescer no ticket médio. Se oferecer, vai vender. E a última coisa que eu queria falar para você é, veja todos os nossos concorrentes, a atividade promocional. A nossa atividade promocional não tem para ninguém, né? Nós temos lá o Wallace, o time, no time comercial, criamos o Piscou Perdeu, são promoções que demoram horas, a gente faz live commerce, né? Então a gente pega e tem uma maneira muito própria de identificar quais são esses slow movers que tem no mercado e como propor parcerias com a indústria sem a gente perder nada de margem. Então, essa velocidade que a gente tem em criar, implementar e fazer o tracking e mudar, isso aí é difícil de copiar. E nós vamos continuar fechando esse gap. Infelizmente, eu não posso te falar de valores, mas eu quero estar aqui no call do primeiro TRI, mostrando para você como a gente continua evoluindo nesse quesito. Working Capital. Working Capital, obrigado, Dani, pela pergunta. A gente está trabalhando bastante intensamente neste elemento, porque a gente sabe que é um elemento importante para a gente continuar desalavancando a companhia. Então, fluxo de caixa operacional é um dos nossos principais objetivos na companhia. Então, como você também disse na sua pergunta, a gente está trabalhando forte para revisitar as regras de financiamento do nosso cliente. Então, desde o final do ano passado, a gente vem
ajustando as mecânicas que nós temos hoje com os nossos clientes de parcelas de pagamento, né, da nossa venda. Isso tem ajudado a gente a gerar mais caixa sem prejudicar a venda. A gente também está trabalhando muito forte em monetização de créditos fiscais. Foi uma das grandes alavancas do ano passado no nosso fluxo de caixa. A gente teve, principalmente no final do ano, no quarto trimestre, um volume maior de monetização. Isso também ajuda a gente no fluxo, no working capital como um todo. A gente tem oportunidades ainda de continuar melhorando a eficiência em estoques. Então, a gente já está num patamar bom de prazo médio de estoques, mas ainda temos oportunidades. A gente vai ter oscilações ao longo do ano, porque a gente inaugura um centro de distribuição agora, e isso mexe um pouquinho no prazo médio de estoques, mas a gente tem mecanismos e estamos trabalhando em alavancas aqui para melhorar também nesse quesito. E no terceiro quesito do prazo médio de pagamento também, estamos trabalhando nele. Então, nosso objetivo é manter patamares de geração de fluxo de caixa operacional, mesmo conversão de EBITDA em caixa, em patamares similares ao que a gente vem observando nesses 2 últimos anos, o que é bem forte. Excelente, super claro. Obrigada. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, Ian, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. São 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre genérico, né? A gente percebe que ele continua sendo uma linha ali que talvez seja o principal vetor de crescimento da companhia hoje, né? Queria entender um pouco, assim, olhando em retrospecto, qual que é o diagnóstico de vocês sobre o que impulsionou, né? O que tem impulsionado bastante essa venda ali ao longo de 2025, se foi a quebra de patentes, novos lançamentos, o aumento ali de penetração de clientes de cuidado contínuo, entender um pouco o que é a visão de vocês para ano aí, para 2026. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, fazendo um follow-up ali sobre os projetos estruturantes de expansão, né? Só que aqui com o viés de CAPEX, tá? Queria entender um pouco qual que é a cabeça ali, o que vocês esperam sobre investimentos para justamente viabilizar esses projetos estruturantes ao longo do ano. É isso, pessoal. Obrigado. Você quer que eu fale do genérico? Pode ser. Queria falar do genérico primeiro. Obrigado, Ian, pela pergunta. Olha, a coisa mais importante que a gente vê e fala todos os dias e se comporta assim como é que a gente gerencia um negócio complexo com a simplicidade que é desconcertante. E foi isso que aconteceu com o genérico. A gente olhou 1 ano e meio atrás e viu que a gente era under-index no genérico, a gente vendia menos do que os nossos competidores. Somos atrás do porquê. Desculpa. E com a revisão da estratégia, Ian, ficou muito claro que esse foco do cliente de cuidado contínuo passava por a gente olhar 300 categorias de produto, que eram os produtos que não poderiam faltar para esse paciente, que é um paciente especial. E também entender os seus múltiplos. Como eram os múltiplos comprados, né? Só para vocês saberem, tem pacientes que aproveitam a cesta do genérico e compram aí 3, 4, 5, 6 unidades para ganhar um pouco mais de desconto. Então, foi realmente esse ajuste que a gente fez de preço, de sortimento, treinamento do nosso time, ter os múltiplos corretos nas lojas, que a gente acabou realmente tendo um crescimento expressivo, mais expressivo do que o mercado com relação aos genéricos. Então, acho que o varejo ele é detalhe, né? Isso é uma coisa muito batida e a gente está atento a todos esses detalhes, porque para nós é importante que a gente tenha, e você vai ver se você abrir por categoria, que a gente praticamente a gente cresceu em todas as categorias, né? A gente penetrou em todas as categorias, ganhou market share. Então, para que isso aconteça, o genérico ele é muito importante. Mais uma vez, reforço que nós somos uma rede de acesso. Por isso que nós estamos tão felizes com o que vem por aí, que é uma verdadeira transformação com relação ao lançamento do similar e do genérico do GLP-1. Essa mesma força que nós estamos mostrando no genérico, na categoria como um todo, nós vamos mostrar quando a gente trouxer e vier com o similar e o genérico do GLP-1. Fiquem preparados para ver realmente isso. Só queria adicionar um elemento no genérico, Jonas, e obrigado pela pergunta, Ian. A gente teve um crescimento robusto em farmácia popular no ano de 2025. A gente saiu de um patamar de mais ou menos 2% da venda total para 4%. Então, dobrou o tamanho e a categoria de genérico também foi alavancada por conta desse incremento na venda do farmácia popular. Como o Jonas disse, nós somos uma rede de acesso. Então, a farmácia popular para a gente melhorou, aumentou bastante e trouxe clientes adicionais para as nossas lojas, impulsionando a companhia como um todo também,
além do cliente de cuidado contínuo que a gente vem trabalhando já há 2 anos. Indo para a pergunta de expansão ou de investimento, Ian, a gente está sendo bastante disciplinado em fazer a alocação de capital daquilo que cabe no bolso da companhia. Então, a companhia teve uma boa geração de caixa operacional agora no ano de 25, e a gente está investindo aquilo que a gente tem condições de investir por conta desse volume de geração de caixa operacional, considerando também o volume de pagamento do serviço da dívida. Então, o objetivo é neutralizar essas 3 linhas do fluxo de caixa. A geração de caixa, ela precisa ser suficiente para financiar o investimento da companhia e pagar o serviço da dívida. A gente está sendo bastante disciplinado neste item e, por conta disso, a gente reduziu o nível de alavancagem da companhia de 4,3 para 2 vezes em 2 anos. Então, a gente vai continuar bastante disciplinado. A boa notícia é que, conectado com a pergunta anterior, a gente ainda tem bastante espaço para ganhar produtividade nas 1.700 lojas atuais da companhia. Então, a gente continua ganhando share, ganhando produtividade nas mesmas lojas, ainda inaugurando um número pequeno de lojas, mas muito em breve a gente tem a perspectiva de retomar um ciclo de expansão um pouco mais intenso, porque a nossa geração de caixa também deve permitir, talvez no ano de 2027, um investimento um pouco maior para abertura de lojas. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado, Ian. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vilela, do JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bom? Jonas Novaes. A minha pergunta é um follow-up sobre a questão do working capital, né? Minha dúvida vai em relação aos recebíveis. Quando você olha ele de forma bruta, somado ao desconto de recebível, ele fica mais ou menos na ordem de 35 dias, que se compara a 30 dias tradicionalmente, né? Então, a minha dúvida é, ao longo do tempo, ao longo dos últimos trimestres, como tem evoluído a questão de termo de pagamento na loja, né? Ou seja, concessão de prazo de pagamento para cliente, né? Até para entender como isso pode ter contribuído com o top line ao longo do tempo, né? E como isso poderia ser reverberado aqui para frente. A minha segunda pergunta é sobre look and feel. Eu imagino que deve existir uma agenda de reforma interessante de loja, entender expectativa de investimento daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Sobre o working capital, esses 34, 35 dias que você comentou, ele também também cresceu em função da pergunta anterior do Ian, que eu comentei sobre o farmácia popular. Então, como nós dobramos de penetração na categoria de farmácia popular e o governo tem um prazo maior de pagamento para as redes que vendem neste programa, então isso também pressionou um pouquinho o prazo médio de recebimento. Além da penetração maior no programa do Farmácia Popular, a gente vem crescendo muito no cliente de cuidado contínuo. Então, por exemplo, o GLP-1. Os clientes que nos procuram para comprar GLP-1, como nós servimos um cliente que tem uma renda inferior a alguns dos nossos competidores, né, a gente atende o público mais popular, ele procura automaticamente a mecânica do parcelamento. Então, hoje nós oferecemos o parcelamento para a GLP-1 em 6 vezes. Então, como está crescendo a categoria, também isso acaba pressionando o nosso contas a receber. Com a chegada do genérico e similar, como já também foi demonstrado aqui, é provável que a gente tenha ali um incremento relevante de volume, e como o ticket provavelmente vai ser bem menor, a tendência é que a gente tenha uma pressão menor em prazo médio de recebimento assim que os genéricos e os similares chegarem. Mas o farmácia popular a gente acredita que deve se manter no patamar atual. Mas a gente está trabalhando, tirando esses 2 grupos, né, a gente está trabalhando no Brasil inteiro em acompanhar e monitorar as condições de parcelamento também dos nossos competidores e das regiões, e a gente enxerga oportunidades de redução. Então, a gente vai tentar neutralizar esse efeito ou até diminuir um pouquinho esse prazo médio de recebimento no futuro próximo. Já diminuiu bem, ou já teve um bom efeito no final do ano passado, e a gente tem boas perspectivas agora para o ano de 2026. Em look and feel, a gente também tem ainda, Guilherme, um parque de lojas que precisa, sim, de investimento. A gente já fez bastante coisa nos anos de 24 e 25, aquilo que era mais básico, né, ar-condicionado, pintura de fachada, etc., mas ainda temos um conjunto relevante de lojas para a gente investir e melhorar o look and feel.
e a gente deve investir um volume relevante de dinheiro agora, no ano de 2026, também para isso. Mas 26 também será o ano onde a gente vai investir em logística. Então, não teremos tanto recurso para investir em look and feel esse ano. Quem sabe 2027 já num patamar maior. E isso tem trazido muito cliente novo para a loja, né? Quando a gente melhora o look and feel, tem um retorno sobre investimento relevante aqui também. Espero ter endereçado suas perguntas aqui, Guilherme. Não, perfeito. Obrigado, Jonas Novaes. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Esteves, do Santander. Por favor, Lucas, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Obrigado aí pelo espaço. Parabéns aí pelos ganhos de produtividade. Resultado realmente impressionante. Eu tenho alguns follow-ups para fazer aqui. Primeiro, em relação à logística e como isso afeta o working capital. Novaes, você mencionou algumas vezes aí a questão do novo CD de vocês e que isso deve bagunçar um pouco o working capital no curto prazo. Eu entendo que esse CD vai ser lançado logo antes ali da pré-alta, então tem um efeito meio que duplicado da pré-alta também. Mas ao longo, no médio prazo, vocês enxergam algum potencial disso trazer mais eficiência na gestão de estoque de vocês conseguirem reduzir um pouco mais o prazo de estoque de vocês, dado esse novo CD? E se você puder também comentar um pouco mais sobre outras iniciativas de logística que vocês tiverem. E um segundo ponto que eu acho legal a gente comentar aqui também é sobre canais digitais. Tem sido um dos principais pilares de crescimento de vocês aí, de ganho de eficiência operacional. Vocês atingiram aí 21% da receita bruta vindo de canais digitais. Se vocês puderem comentar um pouco o que vocês veem como alavanca para continuar crescendo a penetração, continuar aumentando a frequência de compra dos clientes aí de consumo contínuo, de cuidado contínuo de vocês. Então, falar um pouco de canais digitais e como que isso deve evoluir ao longo do ano de 2026. Obrigado aí pelo espaço. Excelente, Lucas. Obrigado aí pelas perguntas. Começando pela logística, você realmente identificou que, e é verdade, que nos próximos 2, 3 meses, talvez 4 meses, a gente tenha uma pressão em investimento em estoques por conta da inauguração do novo CD, mas isso no médio prazo, ainda dentro do ano, até início do segundo semestre, já se estabiliza. E a gente tem, sim, possibilidade mesmo depois ou durante a inauguração do centro de distribuição, melhorar eficiência logística. A gente já tem um algoritmo de abastecimento de produtos em loja bastante robusto, isso também tem nos ajudado a melhorar a eficiência. O Jonas e toda a equipe comercial tem uma lupa muito forte em itens de baixo giro em loja e lançamentos de produto, então ainda já melhoramos muito nesses 2 últimos anos, mas ainda temos espaço para melhorar. Tem muita oportunidade aqui também, dado que a gente já tem um algoritmo robusto, mas tem outras oportunidades aqui já mais conectadas com inteligência artificial também para melhorar qualidade de reabastecimento de produtos em loja. Então, sim, Lucas, como esse é talvez um dos maiores, se não o maior, investimento em capital de giro para a gente, qualquer dia ou meio dia que a gente tira aqui de prazo médio de estoques representa muito dinheiro para a gente e com certeza estamos trabalhando em alavancas aqui para melhorar. Em canais digitais também tem excelentes notícias. A gente, todo o time do nosso digital vem melhorando muito a nossa usabilidade do app, principalmente. O app cresceu, a frequência dos clientes do nosso app cresceu 29% no final no quarto TRI de 25 versus o quarto TRI de 24. A gente também tem aumentado um pouquinho a participação dos parceiros de super apps na nossa venda, que é um cliente também que vem procurando um pouco mais esse canal, e isso tem ajudado bastante a gente a penetrar um pouco mais, e é um cliente bastante rentável para a companhia. Então, muitas melhorias aqui em tempo de entrega dos pedidos que são conectados, que são coletados via canal digital para os nossos consumidores. Então, todo o nosso time do digital está trabalhando bastante para continuar melhorando a nossa operação e, consequentemente, também com a inauguração de algumas lojas que a gente já fez no ano passado, estamos fazendo esse ano, a gente aumenta o nosso raio de atuação daqueles CEPs que a gente consegue atender via as nossas lojas, né, com prazo de entrega inferior a 2 horas. Então, tem bastante coisa legal aqui acontecendo no digital e deve continuar crescendo
de forma relevante, Lucas. E só completar, viu, Lucas? Obrigado pela pergunta, que a nossa estratégia é muito clara desde o início, nós nunca mudamos. Isso aí nos últimos 5 anos, é omnichannel. A gente quer atender o cliente onde ele quer ser atendido. Então, não é como a gente vê no mercado, é um CAC alto, é compra do cliente dentro da loja, isso a gente não faz. A gente quer realmente crescer com rentabilidade, que é o que vocês estão vendo exatamente nessa dobrada que deu 1,9 vezes maior em 2 anos da questão do EBITDA, né? A gente está focado em crescer com rentabilidade, a gente não vai perder essa disciplina. Tá claro. Muito obrigado, Jonas Novaes. Bom dia para vocês aí. Obrigado, você também. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Rafael Elage, do Bradesco BBI. Por favor, Rafael, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Obrigado pelo espaço aqui. Também vão ser duas do nosso lado. A primeira delas é com relação à performance no HPC, né? Vocês tiveram aí uma aceleração interessante também no trimestre, mesmo vindo de uma base de comparação mais alta. Queria entender como é que vocês estão vendo alguns pontos, né? Então, o primeiro deles é a dinâmica competitiva, né, nesse segmento, e se vocês puderem analisar também como veio, né, essa aceleração, talvez tentando expurgar um pouco o efeito de Black Friday, tentando entender um pouco das estratégias da empresa, e também, obviamente, tentando expurgar o efeito de Black Friday, pensando na recorrência desse crescimento, por exemplo, para os próximos trimestres, eu acho que pode ser interessante. E o segundo é um pouco de redução de perdas, né? O Jonas explicou muito bem ali as melhorias que a empresa vem entregando. Eu estava tentando entender um pouco melhor isso do ponto de vista de duas componentes diferentes, né? A primeira delas seria em furtos e a segunda seria em realmente eficiências ali operacionais. Se puderem dar uma cor com relação a esses dois pontos para a gente, acho que seria ótimo. Obrigado. Você pega primeiro. Pego. Bom, em HPC, obrigado aí, Rafael, pela pergunta, pelas perguntas. Aqui, o crescimento em HPC é mérito todo do nosso time comercial, que independente da Black Friday, ou mesmo fora da Black Friday, a gente tem muita atividade comercial em loja e campanhas realmente matadoras que nosso time vem conseguindo promover. Isso tem atraído clientes novos e tem feito com que os nossos clientes tenham ido mais vezes nas nossas lojas. Então, a atividade comercial aqui para HPC é crucial. Então, a gente cresceu bastante no final do ano, num patamar melhor do que a gente já vinha crescendo, a gente já vinha crescendo duplo dígito, mas no final do ano o crescimento foi ainda mais forte. Sim, tem o efeito aqui da Black Friday, mas mesmo fora dela, como eu disse, a gente também está crescendo em patamares muito bons. Mesmo com a competição um pouco mais acirrada, né, como você comentou, com outros players aqui, principalmente no canal digital, a gente vem conseguindo aumentar, crescer até mais, pelo que a gente tem de informação, do que alguns dos nossos competidores, se não a média de todos eles. Então, estamos bem contentes com a performance do HPC. Aí tem o tema de perdas, se quiser eu posso também começar, ou se você quiser começar. Eu queria falar, Rafael, muito boa a tua pergunta, é o seguinte, perdas. Tudo que a gente coloca o olho e participa e resolve mudar, a gente muda. Essa é a boa notícia. Tudo isso é causal, tem uma relação causal, né? Se você for ver, você precisa pedir para colocar um pouco mais de cor nisso. A perda conhecida, que é por vencimento, ela era de 70%, 30% eram furtos, né? Então, quando eu vim para o varejo, eu pensei que era o contrário, não é. Então, se você tem uma gestão melhor de estoques, se você controla os produtos que têm os slow movers, os produtos que não se movem há mais de 90 dias, se você tem um bom acordo com a indústria, você consegue realmente trabalhar melhor o seu sortimento para não ter complacência e você evitar essa parte do negócio. Os outros 30%, a gente colocou muito foco, já desde 2024 e principalmente em 2025. Ora, se você tem um problema de perdas em medicamento, que é do balcão para dentro, você tem que ter um boletim de ocorrência. Se você não tem boletim de ocorrência, tem alguma coisa errada dentro da loja. Então, a gente vai a fundo, a gente trabalha com os dados. A gente incorporou muitos agentes aí de IA que a gente está usando para que a gente possa ter um mapa de calor e trabalhar de forma muito mais assertiva. E a outra coisa é te dizer o seguinte, a minha agenda, né? Eu tenho uma reunião com os gerentes regionais todo mês, uma vez ao mês, para a gente analisar os 10 piores em termos de perda.
E meu papel lá é acolher. Meu papel é ter compaixão com eles, porque eu não gostaria de estar no lugar deles. Então, como é que eu posso oferecer ajuda? E eu posso te falar o seguinte, é muito interessante, né? Eu sou um estudioso do comportamento humano, que um daqueles GRs, quando ele está numa reunião, ele vem na segunda, já o segundo mês subsequente, ele já começa dizendo, olha, desculpa, eu estou aqui pela segunda vez. Cara, como é que está o teu plano? Como é que a gente pode te ajudar? Então, assim, assim, a empresa toda está focada em KPIs que são muito importantes. Eu te digo que perda é um que não sai da minha agenda, não vai sair esse ano, é perda e despesa. Esses dois componentes, eu consigo ir realmente muito fundo e ajudar o time a colocar o foco e a pensar nisso, porque tudo que a gente mede, a gente pode melhorar. Você pode ter certeza, é treinamento, é olho, é dado, e com essa energia que a gente coloca, a gente esse ano vai ter redução de perda de novo, afetando aí positivamente a margem bruta e trazendo um melhor EBITDA. Espero que a gente tenha respondido, Rafael. Super claro, pessoal. Parabéns pelos resultados de novo e obrigado pelo espaço aqui. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thales Granello, do Banco Safra. Por favor, Thales, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é entender o quanto que a estrutura corporativa de vocês hoje, pensando nas linhas de despesa, suporta esse crescimento forte de revenda média por lojas que vocês estão tendo, que pelo que a gente entendeu aqui no call, deve continuar ao longo desse ano e talvez do ano que vem também. Então, se você precisa fazer algum investimento, a linha de D&A, por exemplo, chamou muita atenção em 2,5% aqui nesse trimestre. Então, se você precisa fazer algum investimento nessas linhas. E a minha outra pergunta é em relação a impostos sobre despesa. Ele veio um pouquinho mais forte sobre receita, né? Sobre receita bruta. Ele veio um pouco mais forte do que a gente tinha aqui. Queria entender um pouco nessa linha se teve alguma coisa de diferente. Obrigado. Obrigado, Thales, pelas perguntas. Bom, sobre estrutura corporativa, como o Jonas sempre diz, né, o elemento equipe, o elemento humano na companhia faz toda a diferença e, sem dúvida, em 2026 também será um ano que, liderado pelo todo o nosso time de recursos humanos, tem foco e a gente deve ainda mais robustecer a nossa estrutura corporativa, não só no escritório, mas no centro de distribuição e nas lojas. A gente está criando polos de treinamento para o país todo. São 6 polos regionais de treinamento que vão continuar ajudando a gente a melhorar a qualidade no atendimento da loja e, consequentemente, tem sim investimentos estruturantes importantes aqui em pessoas. Mas isso deve ser compensado por uma redução nas demais linhas que compõem as despesas da companhia. Até 2025 e ainda no início de 2026, a companhia está investindo mais em manutenção de loja, investindo um pouco mais em ações de marketing, CRM. Então, a gente tende a compensar esse investimento adicional em pessoas com reduções e investimentos em outras linhas. Então, o patamar total de despesas da companhia como um todo não deve mudar. A gente deve manter esse patamar e, potencialmente, até talvez alguma diluição em despesas administrativas em relação ao crescimento total da venda da companhia como um todo. Então, espero ter endereçado essa primeira parte. E se você me permite, viu, Novaes, Thales, às vezes a gente fala de reforçar e o entendimento nós vamos aumentar custo, aumentar pessoas. Isso a gente não vai fazer. Nós temos, desde o início, um foco muito grande, uma obsessão pelo número de headcounts que a gente tem, de procurar novas maneiras de fazer, de seniorizar a companhia, né? Aproveito para relembrar que desde 2024 a gente implementou todas as ferramentas de reconhecimento com Ninebox, com feedback, né, com a cultura de performance. É um time de alta performance que a gente tem todo o tempo feito realmente movimentos para que a gente tenha mais produtividade. Então, não vou prometer nada, mas esperem ver mais produtividade. Né? Não é uma questão de quantidade de pessoas, nem o quanto você investe nisso. Nosso investimento de pessoas ele tem que estar na loja. Né? É atender o cliente, é ter menos tempo de fila. Headquarter foi feito para que você tenha a forma melhor de organizar, para que hoje você tenha aí ferramentas, agentes de IA, que a gente já está com aplicações exclusivas. A gente não é do hype do IA, vamos então, não.
a gente tem aplicações exclusivas, tem em RH, tem em marketing, tem na parte financeira. Então, a gente está de olho nisso e sempre entendendo se tem processos a eliminar, por exemplo. Nós estamos fazendo um trabalho agora, não é só construção de processo. Será que existem processos a eliminar, coisas a simplificar? Então, assim, tem notícias, não posso prometer, mas são notícias positivas esse ano nós vamos ter do nosso ways of working, da nossa forma de trabalhar. É isso. Bom, sobre impostos, Thales, a gente tem, conforme as categorias de produtos avançam, né, que a gente tem crescimentos diferentes por categoria, então as mecânicas de tributação, elas também podem ser diferentes entre as categorias, e isso acaba afetando a linha de impostos sobre vendas, mas, na maioria das vezes, isso acaba sendo compensado nos componentes do custo, né, do custo das mercadorias vendidas. Tanto é que a nossa margem bruta total da companhia, a gente conseguiu manter o mesmo patamar do ano de 24. Então, vou citar um exemplo, mas que ele aconteceu em 2026, não afetou 25, mas é só um exemplo de, por exemplo, aqui em São Paulo, saímos da mecânica de substituição tributária. Então, isso acaba afetando ali a linha de impostos sobre vendas, mas ele é neutralizado na linha, a gente também tem crédito sobre as mercadorias vendidas. Então, ao longo do ano de 25, aconteceram movimentos similares, e os movimentos entre as categorias também se justificam um pouquinho de acréscimo na linha de impostos sobre vendas, mas, como eu disse, compensado nas linhas de impostos sobre o custo das mercadorias vendidas. Então, na margem bruta, acaba meio que neutralizando ali o efeito. Espero ter endereçado, Thales. Tá certo, super claro, Jonas, super claro, Novaes. Obrigado. Obrigado, Thales. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques para que faça as considerações finais da companhia. Bem, pessoal, queria agradecer muito aí o engajamento de vocês com a nossa tese. Né? Nossa tese, bem explicada, eu espero, é uma tese de pessoas, é uma tese consistente. Nós estamos, apesar do ambiente externo, apesar da gente ver que realmente a gente tem mais energia investida em estar focado, nós estamos muito otimistas. Nós estamos muito otimistas com o futuro. E o futuro, ele é agora. É 2026. Continuar com as entregas, seguir o nosso plano estratégico. E uma coisa que realmente para a gente é muito importante é essa relação transparente, olho no olho, sem susto, sem fugir das expectativas que a gente sempre alinha com vocês, com equidade, trazer transparência para os exemplos clássicos do dia a dia. Onde é que está o nosso foco, como é que a gente está trabalhando, e a cada trimestre mostrar para vocês as nossas entregas e como está o nosso olho no futuro. A gente acredita que ter a responsabilidade reconhecida da sociedade em aumentar em 1.300.000 pacientes e consumidores em 2 anos, isso só aumenta a nossa responsabilidade em atender bem, em atender com resolutividade, em ter um clinic pharma que a gente trata desse paciente de cuidado contínuo e nunca se furtar da nossa missão, que nós somos uma rede de acesso. Quando vocês olham para todo esse Brasil imenso de quase 220 milhões de pessoas, que pensar em acesso, você vai pensar em pague menos. E quando a gente olha para o mercado, quem é a rede maior em acesso, somos nós. Tem uma revolução vindo por aí, que é a revolução do GLP-1 que eu coloquei para vocês, e que a gente vai estar pronto para capturar e para tratar esses pacientes da melhor forma possível, trazendo qualidade de vida e trazendo mais longevidade. É um segmento extremamente resiliente, que é o nosso segmento, e nós queremos cada vez mais nos transformar no benchmark do nosso setor. Por quê? Porque o líder não é quem vende mais. O líder é que se comporta como líder, é que traz conhecimento, é que traz transparência, é que traz o seu papel cidadã. Pague Menos é uma empresa cidadã, nasceu em 1985, com muito orgulho, estamos fazendo 45 anos, e nós vamos fazer 50 e trabalhar aí para a perpetuidade da companhia. Vocês podem continuar contando com a gente. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Mandar um abraço aí para vocês e para o nosso time de 27.000 colaboradores que nos orgulham a cada dia, porque nós temos a missão é da saúde. Um abraço, nós nos encontramos aqui em pouco tempo, quando a gente vier aqui já entregar os resultados do primeiro trimestre, não é isso? É isso aí. Um abraço para vocês, felicidades, que nós temos aí uma semana abençoada. Tchau, pessoal.
A videoconferência da Pague Menos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.